E aí, pessoal? Hoje vamos conhecer a história da origem da Semirhage, uma das mais poderosas Aes Sedai de todos os tempos e uma das mais temidas dos abandonados. Ela nasceu durante a Era das Lendas com o nome de Nemene Damendar Bowan. Ela é uma mulher alta e de pele escura, esbelta, com olhos castanho escuros e cabelo negro ondulado curto. Ela tem uma rivalidade grande com a Lanfear, ali quando as duas se tornam abandonados. E para se contrapor a Lanfear, ela usa mais roupas escuras. Antes de se tornar uma dos abandonados, a Nemene era conhecida como a mais habilidosa restauradora ou curandeira que conhecia sobre o corpo humano, a parte física do corpo humano no caso, né? Em contraposição com a Grendel, que já era a parte mais psíquica. Ela era capaz de curar danos assim que era quase certo que ele levava à morte, ou quando todos já tinham falhado, chamavam ela, que ela era conhecia o topo ali, que a pessoa mesmo que estivesse ali na beirinha da morte, se ela fosse lá, ela conseguia recuperar a pessoa. Isso fez que ela se tornasse muito famosa e fosse procurada por gente do mundo inteiro. Quando precisavam ali, eles mandavam buscar ela porque ela era a especialista máxima no assunto. Só que aqui começa uma questão aí. Antes da abertura da fenda já, ela agia como se fosse uma juíza que decidia ali quem merecia viver ou morrer segundo os parâmetros dela. Então, se ela achasse que a pessoa merecia continuar viva, enquanto ela fazia a cura ali, o processo de cura, ela pegava e dava uma forçada na barra e se a pessoa ia sentir um pouco de dor, ela fazia que sentisse mais dor do que necessário, só porque ela sentia prazer nesse ato. Ali já começa a esticar um pouquinho a corda. Só que como ela fazia ali e conseguia recuperar a pessoa viva, que seria um caso de morte certa, mesmo a pessoa ali sabendo que passou por aquilo tal desnecessariamente, mas como continuou viva, relevava e vida que segue. E aí ela não foi denunciada. Mas quando ela decidia ali que a pessoa era um peso para a sociedade e não valia a pena continuar viva, em vez da cura ela torturava mais intensamente. E caso ali a pessoa sobrevivesse a essa tortura, ela mesma matava. Isso continuou por um tempo, tal, mantendo em segredo, porque ela era diligente em manter esse segredo ali, como não tinha denúncia, então ela continuou de boa. Porém, durante os eventos que aconteceu lá em Kolandaan e a fenda foi aberta, essas ações delas talvez possam ter se intensificado e de algum modo o Salão dos Servos, que era a entidade máxima que regulava os Aes Sedai, tanto homens quanto mulheres durante a Era das Lendas, acabou descobrindo esses atos dela. Então eles enviaram até a Nemene uma comitiva que deu para ela duas opções. Ela poderia fazer um juramento naquele bastão dos juramentos, similar ao que aparece na Torre Branca de Tarvalon lá, jurando que nunca mais ia praticar aquele tipo de violência e não ia procurar mais satisfazer esses prazeres sádicos dela, ou ser separada da fonte verdadeira. Separada aqui
era o termo que eles usavam para o estancamento. Eles iam falar, se ela não parasse ou fizesse o juramento, eles iam estancar ela, que é o ato em que as Aes Sedai rompem definitivamente o acesso de uma mulher que canaliza, ou uma Aes Sedai no caso, de acessar a fonte verdadeira e usar o poder único. Ela decidiu um terceiro caminho. Ela abandonou o Salão dos Servos e foi uma das primeiras grandes personalidades, os famosos ali das lendas, a ir até Shayol Ghul e jurar sua alma ao Tenebroso. A partir desse momento ela adotou o nome de Semirhage e subiu ao ranking de abandonados, ou como na série foi chamada, amaldiçoados. Fazendo uso desse enorme conhecimento que ela tinha sobre o funcionamento do corpo humano, sobre a fisiologia, ela aplicou tudo isso no campo da tortura. E ela era provavelmente a mais habilidosa torturadora que eles tinham. E a mais temida. E aqui, graças a esse conhecimento que ela tinha, ela usava tanto a dor quanto o prazer como instrumentos para quebrar completamente as vítimas dela durante a tortura. Fazendo um pulo aqui, nos livros, salvo engano, acho que o Senhor do Caos, se eu não me engano, ou Senhor do Caos, ou fugiu agora não qual dos dois, mas provavelmente Senhor do Caos. A gente tem um pequeno pontinho dela ali, torturando uma Aes Sedai. E aí a gente vê ali como que ela é sinistra pra caramba. Agora voltando. Quando ela se declarou que ia seguir ao lado da sombra, quando veio a público esse ato dela, causou um enorme caos no mundo. Porque ela era famosa. Era uma das personalidades ali mais famosas que eles tinham, né? E daí, do nada, virou pro lado da sombra. Só que ela, assim que ela se virou para a sombra, ela começou a ir atrás dos membros do Salão dos Servos, capturando muitos deles e aplicando a tortura que ela era tão famosa. Muito poucos que caíram na mão dela conseguiram sobreviver. E esses que sobreviveram, mesmo quando foram curados ali, que conseguiram voltar ao seu estado normal, vamos dizer assim, eles sentiam tanto medo dela, mas tanto medo, que só de pensar e talvez topar com ela novamente e ser capturado por ela, eles preferiam a morte. Passou-se um tempo e teve início a Guerra do Poder. E a Semirhage se tornou um dos generais. E ali, quando eles começaram a tomar várias terras no avanço da primeira fase da guerra, ela também se tornou uma governadora desses territórios conquistados. E aqui ela fez o terror e o caos completo. Em algumas dessas cidades ali, ela obrigava as pessoas que estavam nessas cidades capturadas a ajudar na tortura dos seus parentes, amigos, conhecidos, até a morte deles. Tipo, eles tinham que torturar e ainda assistir ali a pessoa morrer, aquela pessoa que eles conheciam. E eles não tinham opção. Se eles se recusassem, seria a vez deles de serem torturados. Nessas regiões que ela governou, o nível de terror e violência era tão grande, mas tão grande, que era ainda maior do que os outros, do que acontecia no domínio dos outros abandonados, que eram os colegas delas, entre aspas, ali, de guerra. E nesses territórios
ela também começou a separar pequenos grupos de pessoas e fazer experimentos com eles, vamos dizer assim. A partir desses experimentos que ela pegava ali, tanto fazia se fosse civil, mulher, criança, homem, adulto, velho, tanto faz, ou militares, soldados que estavam na guerra e eram capturados, ou os traidores ali que ela detecta, aqueles traidores do lado da sombra, tanto faz. Caía na mão dela, ia ser torturado. Ela tinha um ódio especial pelas Aes Sedai, tanto homens quanto mulheres. E foi ela que descobriu ali um dos sistemas mais malignos para conseguir passar um Aes Sedai do lado da luz para a sombra contra a vontade dele. Ela reuniu 13 Aes Sedai, lançando a trama que se chama turn em inglês, na tradução direta vai ficar ali mais ou menos conversão. Esses 13 Aes Sedai lançam a trama de conversão, passando por 13 desvanecidos, 13 Mirdraals, acertando o seu alvo ali, que é o Aes Sedai capturado. Isso faz com que esse Aes Sedai, que é uma pessoa que canaliza, se torne leal ao Tenebroso, mesmo que ele originalmente não gostasse, fosse contra o Tenebroso. E isso aí não importava o nível de poder, então é um temor que todos os Aes Sedai, quando foi descoberta essa técnica, vamos dizer assim, começaram a temer. Além disso, além desse terror que ela fazia nos territórios que ela comandava, ela também tinha uma vasta rede de espionagem que atuava ali nessas terras capturadas, colhendo informações sobre traidores ou outros espiões que estavam ali, infiltrados, tanto dessas regiões invadidas, quanto do próprio lado da sombra. Então, todos temiam ela. E o desespero era tanto que a partir de um ponto ali, eles tiveram que adotar um sistema para evitar que os prisioneiros que eram capturados, que sabiam que iam acabar na mão da Semirhage, no caso, eles tiveram que adotar meios ali para evitar que esses prisioneiros se suicidassem. Tanto era o desespero que eles sabiam o que ia acontecer se fossem parar nas mãos dela. Imagina o terror que a mulher causava, né? Mas enfim, com o avanço da Guerra do Poder, teve o evento o ataque a Shayol Ghul, e ela, assim como os outros 12 abandonados, foi capturada. E agora ela passa ali os milhares de anos trancada. E em 998 a 999 da Nova Era, ela foi libertada. E aqui a gente encerra o vídeo. Porque agora começam os eventos dos livros. E a bicha é sinistra, hein? Aguardando para ver a chegada dela ali para encarar o Rand. Ela vai dar trabalho.